Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estou aqui com o meu querido amigo Silvio Mariano para nossa resenha literária que se intitula Em Algum Lugar do Jardim. É porque eu parto daquele pressuposto de que toda casa sem livros é como jardim sem flores, já. E a cada semana eu trago uma obra, o Silvio traz outra obra também, não é? Uma flor da literatura espírita. Então, antes mesmo de eu dar boa noite a Silvio, vamos fazer uma prece rápida, agradecer a Deus, o nosso Pai de bondade infinita, por mais essa oportunidade, a nossa primeira resenha literária do ano de 2023. Sempre essa conversa sincera, agradável, com maior respeito e amor pelo livro, o livro espírita, que tão bem representa a doutrina de Allan Kardec. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa, a nossa resenha da noite de hoje. Meu amigo Silvio Mariano, qual é a surpresa que você traz hoje para o nosso público aí? Boa noite, Bruno. Boa noite aos nossos amigos. É a primeira live do ano 2023, que deixa muito esperançoso nesse novo ano que está começando. Então, nós vamos homenagear essa grande figura que foi André Luiz, esse grande espírito, e o livro é No Mundo Maior. É o quinto livro da série, e é um livro que, ao mesmo tempo, a gente homenageia André Luiz e também ao grande Chico Xavier, que já vai 21 anos do seu desencarne, mas esse livro é um livro de grande gabarito para os estudiosos da doutrina espírita e para a humanidade. Pois é, André Luiz, esse grande repórter do Além-Túmulo, né, Silvio? Exatamente. Maravilhoso. Mas, Silvio, é um livro que André Luiz estuda muito o cérebro, não é? Você escolheu Exata- ele por quê? Qual o motivo de você escolher essa semana? Exatamente essa parte do cérebro. Que o cérebro, nós sabemos, até hoje, com toda a tecnologia se desvendando. Esse livro foi produzido em 47. Eu nasci em 48, quer dizer, praticamente são 75 anos. Ocorre que já naquela época, sem tecnologia nenhuma, sem avanço da medicina e nem outras ciências, eles já davam uma visão do que era o cérebro. Porque desenrola aqui um caso de uma pessoa que, vamos dizer assim, cometeu um crime, e crime esse repercutia nele a perseguição do algoz. Então, ele começa essa panorâmica, mostrando esses reflexos e mostrando que, muitas vezes, aquilo que aparentemente os humanos da pessoa que cometeu aquele crime, ele, vamos dizer assim, utilizou uma técnica que passou por bom. E depois a repercussão, e ele vem analisar esse caso, sai das esferas, era como se fosse assim a psiquiatria do alto, auxiliando, não é? Eles, alguns espíritos residentes que vieram fazer esse estudo, nós sabemos que, no caso, o mentor desse trabalho foi Calderaro. Eu sou muito curioso, vamos dizer assim, e tem até um livro assim, os mentores, eu procurei agora, de tarde, os mentores de André Luiz. Mas você sabe que a gente precisa ter muito cuidado. Você conversando comigo, você disse, Silvio, veja bem o que você vai dizer, porque a base tem que ser bastante consistente. A gente não pode dizer assim que disse, ou porque Chico é meu amigo, ele pessoalmente disse que é um tal espírito, que a gente deve. É preferível a gente. O trabalho não deu a grandeza de quem é Chico Xavier, de quem é André Luiz, para isso é que importa. O resto é acessório. Então, André Luiz é um espírito de uma grandeza, né? Ô Silvio, ele fala aí sobre
o cérebro triuno, né? Passado, presente e futuro, né? Exatamente. Mas aqui nós tivemos no Brasil, eu considero cientistas, principalmente doutora Ivânia, ela é uma estudiosa, é veterinária, mas muito estudiosa. Ivênia Prada, não é? Ivênia Prada. É, e Prada, Sérgio Felipe, Sérgio Lopes, que é um grande médico que ele, inclusive, pesquisa muito a pineal. Inclusive, foi ele que descobriu, através de microscópios eletrônicos, de alguns exames patológicos, assim, normalmente vão ter, ele é um cara estudioso, e aqueles cérebros são dados a ele para estudos e complemento. Então, ele verificou-se a presença de cristais que até então ninguém sabia, porque a glândula pineal fica no meio do cérebro, dizia que só tem uma função em relação à puberdade. Quer dizer, da pessoa teria a função dessa, de controlar e chegar àquele estado de maturação. Só que hoje já descobriu que a pineal tem um campo vastíssimo e cada vez mais, vamos dizer assim, se estendendo através de outros estudos a nível mundial. E também, nesse trabalho aqui, teve Décio e Landoli Júnior, O Décio que é e outro. Antônio Júnior, né? Então, eles analisando, você sabe que hoje, através dos avanços já que veio dessa ressonância magnética e outros equipamentos que até por leigo nem conhece ainda, porque o que nós conhecemos é que o camarada faz ali um exame para saber se houve uma lesão, etc. Mas nesse campo de pesquisa, você já vê hoje o cérebro trabalhando, meu amigo. Aquela sinapse que se falava, que havia dentro do cérebro, hoje você vê por essa tecnologia. Então, o que acontece? Esses estudos, eu fico até pensando, por que é que praticamente nós temos, vamos dizer assim, 70 anos no meio científico não aceitou a reencarnação. Quer dizer, ó, no tempo de hoje era para estar bastante avançado. Mas vamos ter calma. A espiritualidade vai, né? Silvio, eu me lembrei, eu até citei o Décio Andoli Júnior, né? Você completou o Sérgio Lopes, né? Doutor Ivênia. Silvio, um autor que você gosta muito também, esses departamentos o André Luiz coloca, né? O subconsciente, o passado, o consciente presente e o superconsciente futuro, né? O professor Exatamente. Pedro Baldi realmente falava isso até antes de André Luiz, já, Silvio. Era o homem animal do passado, o consciente do presente e o super-homem era o superconsciente do futuro, né? Pietro Baldo era um médium intuitivo, não é? E tinha essas coisas chegam, mas muitas coisas que a gente pensa que hoje, às vezes é que era estudado em tempos passados, em civilizações que nem existem mais, mas tudo é um processo lento e gradativo. Então, realmente, Pietro Baldi deu já essas informações, só que no caso de André Luiz, ele como médico, né, que nós sabemos, ele era um cientista. Silvio, aí esse espírito de um médico, né, desencarnado, você sabe que muita gente polemiza que ele foi o Carlos Chagas, mas outros asseveram até que ele foi outras personalidades, já. Mas eu queria saber de você, quem apresentou o doutor André Luiz para o Chico Xavier e o nome, Silvio? Qual o motivo? Que nome foi esse, André Luiz? E qual o motivo o espírito querer dar o nome André Luiz? Olha, acontece que Emmanuel foi que apresentou André Luiz a Chico Xavier, que ele ia fazer um trabalho, feita a história que eu disse a você, Emmanuel, pregador de cartazes, convidando para o banquete. E André Luiz seria aquele
vamos dizer assim, é, teria a visão mais técnica do problema. Tanto é que você vê uma obra feita aquela evolução em dois mundos que pouca gente entende devido ao linguajar e às informações. Tem até um elucidário para você quando estiver estudando, você não ir no dicionário. Você já viu esse livrinho, que era como se fosse um anexo, você comprava, e já dava informação. Então, no caso de André Luiz, esse nome é um nome fictício. É que quando ele estava, vamos dizer, psicografando os primeiros livros, já estava havendo a polêmica do caso Humberto de Campos. Então, ele achou prudente, porque, segundo informações do próprio Chico, e havia informações ditas até por Divaldo, ele seria Carlos Chagas, que quase que ele tinha sido parece que indicado, chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel de Medicina, por conta parece que é a pronoção do Cruz, que é aquela doença do barbeiro que enche o coração. Foi ele que descobriu O o mal Carlos. de Chagas. Então, ele era um grande cientista. E ele achou por dentro. Então, quando ele estava lá psicografando, estava o irmão de Chico Xavier, André Luiz, dormindo no mesmo quarto. Você viu que é humildade. Chico trabalhava numa área relativamente simples e estava o irmão. E aí ele disse assim: qual é o nome que ele vai colocar aqui? Coloque o nome do seu irmão, André Luiz. Então, muita gente pensa e julga até hoje que esse espírito seria André Luiz, não, mas é um pseudônimo. Realmente, aquele rapaz, ele foi até diretor da federação, é, que era muito rustenista, e é polêmica, inclusive, fez um livro com Hermínio C. Miranda. Você sabe quem Luciano é? dos Anjos. Dos Anjos. Eu vi uma vez ele dizendo que quem era André Luiz não era Carlos Chagas, não, ele deu o nome de outro médico. Mas é aquelas polêmicas que os espíritas gostam muito disso. Aí uma confusão. Já o achava que não era nenhum dos dois, mas tem uma senhora segundo Chico Xavier, relato, Dona Mozinho, que era muito amicíssima de Chico Xavier. Suzana Mozinho. Mozinho, Mozinho. que ele mandou, que queria que fosse feito um retrato de Carlos Chaga, de André Luiz, que era Carlos Chaga, e ela parece que conheceu na escola, não sei como, uma pessoa que era da escola de artes, não sei o termo correto, mas ligada à arte, fazer pintura, escultura. E essa pessoa pegou uma escultura que tinha no Rio, lá, homenageando, porque ele foi um grande cientista, e aí fez esse quadro em pintura e levou para Chico Xavier. E Chico Xavier confirmou, é ele mesmo aqui. Diz que a pessoa captou em todos os seus mínimos detalhes, não é? Então, essa grandeza que a gente vê dessa doutrina belíssima, que é o Espiritismo. Inclusive, tem um outro fato que eu vou dizer a você. Quando Chico Xavier esteve nos Estados Unidos, eles foram lá numa igreja espiritualista, porque você sabe que não era, né? E a médium que estava lá no púlpito, quando se adentrou Chico Xavier e Valdo Vieira, ele disse: tem aqui um cidadão, e junto deu as características de Chico, que é um professor, que era Emmanuel. E ao lado dele, de Valdo Vieira, está um médico e um cientista. Quer dizer, que coisa mais, né? Uma confirmação. Silvio, aí vamos lá. Meu amigo, a obra de André Luiz, a gente sabe que fomenta muitos estudos, já. Ela fomenta muitos estudos, a ponto do Hernani Guimarães de Andrade, que você conhece, o Sei. estudioso da reencarnação, ele afirmou que a obra de André Luiz um dia seria estudada nas maiores universidades do mundo, não é? Aí eu lhe pergunto, É, Silvio,
Qual coletânea você podia indicar para a gente, né? Há muita gente que fazendo estudos, a AME, Associação Médica Espírita do Brasil, né? O que é que você acha É, dessas coletâneas? eu acho espetacular. A doutora Marlene Nobre, que nós devemos homenageá-la, ela fez um grande trabalho, porque dizem, teve o Décio, foi muito amigo dela, disse que ela vendeu o carro dela para poder, vamos dizer, se deslocar para a Europa e para os Estados Unidos, que foi essa parte que muitas vezes diz assim, por que é que coloca, vamos dizer assim, é, vinculando o espiritismo aos magistrados, ou aos médicos, que é a AME, ligada à medicina. Mas é santidade, porque cada um vem trabalhando num campo. Então ela levou. Você sabia que tem uma universidade dos Estados Unidos que ficou impressionada, saiu publicado numa revista técnica, dizendo exatamente que como é que Chico Xavier, naquela época, em 1940, 50, informações que só a ciência veio fazer agora na década de 80, 90, numa universidade, porque é mostrando que a espiritualidade trabalha, que as coisas, vamos dizer assim, chega para a humanidade e eles não entendem ainda. E a gente sabe que o mundo espiritual, segundo informações, está 100 anos na frente da medicina, em tudo em relação à Terra. Você vê que no nosso lar já falava em televisor de 50 polegadas, vendo o movimento e tal, comunicações, coisa que só recentemente é que a Terra pode receber, não é? É algo impressionante. Ô, Silvio, antes da gente entrar para gravar, eu estava conversando com você. Você lembrou de uma obra de Geraldo Campetti. Eu ia pedir para você mostrar, você podia mostrar e falar um pouco Um, dela. um belíssimo livro, que é esse livro aqui, do Mundo Espiritual. Um livro de 700 páginas, ele analisando toda a obra de André Luiz, uma análise dele, quer dizer, ele fez a leitura e condensou para a pessoa, vamos dizer assim, aqui é um vadimétrico mais aprimorado, porque ele não vai dizer onde é que você vai encontrar na página, ele faz uma análise em cada obra, 4, 5, 6 páginas, um resumo. Então, é uma obra, vamos assim, que merece ser estudada. Esse livro foi editado pela FEB, Geraldo Campete Sombrio, que muito te auxiliou. E você vê, teve uma outra pessoa também que fez um trabalho assim, mais simples. Esse é para você encontrar, Ney da Silva Pinheiro, Prontuário de André Luiz. Você vai dizer que é um tema sobre isso, ele diz onde é que tem a página e qual o livro de André Luiz que você vai encontrar. Eu gosto muito, viu, desses vademecums, que auxiliam muito, 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 muito. Porque eu quero pensando até que o cara tem aquela cultura toda, mas são os vademecum que já encaminha para lhe facilitar a vida. Né? E faz palestra, é uma maravilha, né? Maravilha, sobre qualquer tema. Silvio, vou lhe fazer agora a pergunta derradeira, né? Meu amigo, tudo isso que você abordou o cérebro trino, né? Você É, abordou a categoria desse médico espírita, possivelmente, o mais provavelmente é que ele tenha sido o Carlos Chagas, asseverado até por Divaldo. Silvio, o que é que você acha desse pessoal aí, sem noção, que ainda tem um pé atrás com o André Luiz, não aceita e diz que são apenas romancezinhos? nós temos o maior respeito à figura, porque o Chico Xavier, nós sabemos que a maior antena parabólica do mundo foi. Então, ele não ia se deixar enganar, não ia se deixar. Não é que ele seja, porque todos os médios podem ter sua falha, tem aquela condição anímica. Mas a gente tem que. Veja bem, esses que reclamam 1, 2, 3 meses e a caravana vai passando. Então, praticamente, eu só vejo que o livro, enquanto eles estão reclamando, é o pessoal comprando, que é a série que mais vende.
essa série de procura de livros, né? É isso que eu tenho. Agora, uma outra coisa, você veja, o André Luiz é tão criterioso, que diz que tem um livro aqui, só a título de complemento, esse livro aqui é Desobsessão, pelo espírito de André Luiz. Esse livro aqui é cheio de fotografias. Na época, a Federação Brasileira queria, porque você sabe que a fotografia hoje, digital, está muito fácil. Mas antigamente, na impressão, assim, o livro terminava custando muito alto, principalmente de fotografias. E disse que na época era uma briga, assim, no bom sentido, entre Chico, e Chico gostava de frequentar muito a gráfica da Federação lá no Rio de Janeiro. E diz que lá, na época, Vantuil ponderando tudo isso, era isso e livros infantis, porque o livro infantis, como tem muito desenho, muitas cores, termina, vamos dizer, sendo um pouco mais caro, porque o livro é proporcional à demanda de venda. Se o livro vende 10 mil, o custo cai lá para baixo. Se vende 500, mais caro. Então, o que acontece? Na época, diz que Chico falando com Vantuil, e via André Luiz incorporado em Chico, e dizia, não, o livro tem que sair com a fotografia. Vamos arranjar os meios, mas tem que sair dessa maneira. Porque era uma maneira, veja bem, esse livro começava na década de 50, que pouca gente sabia o que era o espiritismo, alguém queria auxiliar, fazer uma desobsessão. Então, a própria fotografia já ensinava. Você vê os móveis rústicos, o pessoal bem simples, mas é algo que eu fico encantado, viu? E fica a turma de hoje reclamando, não, porque o centro falta dinheiro, falta. Sim, naquela época de Chico, que não é? Há 50 anos, 60 anos, como não era, não é? Silvio, Mas, adorei André Luiz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem que sair com as fotos, né? exatamente, tem que sair com as fotos. E saiu. Silvio, encerrando o nosso programa, eu vou fazer uma pergunta a você, como eu fiz a Luciano Clay no domingo, né? A mesma pergunta que eu fiz a Clay, né? Início de ano, de novo ciclo, né? A gente está renovando os votos, né? E aí eu vou perguntar para você, claro, né? O nosso programa para ou continua? Por mim, à tua disposição. Né? É a única coisa que eu posso fazer assim, de positivo, já que você sabe que eu não sou chegado à parte de ser expositor. Não faz meu gênero. Mas essa conversa fraternal com diálogo, eu gosto de ler. E a gente vai repassando aqui essas informações com todo carinho. E eu de dizer a você uma notícia, é que o meu livro já chegou, Investigando os Espíritos. E brevemente ele vai fazer um comentário. Pronto, perfeito. Combinado. Combinado. E eu quero dizer às pessoas aqui que eu conheço o Silvio há mais de 30 anos. Silvio é um repositório com uma leitura vastíssima, gosta de documento de pesquisa. E a primeira coisa que eu pensei na pandemia, quando surgiram esses programas, era abrir um canal desse com o Silvio, porque eu sabia, né? E aí tá os nossos irmãos gostando. O Leonardo Marmo Moreira, nosso amigo, sempre comenta e ele diz, Bruno, olha, é o programa que eu mais gosto. Que conversa maravilhosa, ele adora o seu jeito, viu, Silvio? Seu jeito sincero, autêntico. Ter descontraído, sem mistério, sem nada, teve que passar o que eu li. E eu fico feliz, porque como eu gosto de ler muito, inclusive, eu vou dar um detalhe a você. Depois que nós começamos aqui o trabalho, aí é que eu estou lendo mesmo, mais ainda. Porque eu tenho que ler para poder ir conversando, né? Meu irmão, então, nesse primeiro programa do ano, faça a prece final, Silvio, por favor. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que Ele nos auxilie em essa humanidade tão necessitada de amor e de compreensão.
e que vai desse novo ano possa ser de maiores entendimentos e, principalmente, que o que é mais importante é o nosso crescimento espiritual, porque se Jesus é o nosso amigo maior e nós temos que colocar cada vez mais o nosso evangelho no nosso coração. Que Deus abençoe a todas as famílias, os amigos, aqueles, os nossos familiares e a humanidade, e principalmente o movimento espírito, porque também está precisando de muita prece. E com isso eu encerro a minha prece nessa noite. Que assim seja. Bom, assim seja. Pessoal, então, toda terça-feira, às 20 horas, estou aqui com o Silvio Mariano. Esse programa de hoje eu dedico à minha mãe, Eva, que se encontra no plano espiritual. Silvio, um abração. Tamo Um junto. abraço. Contrato renovado, viu? Agora, Exatamente. olha, o salário é o bônus hora lá, viu? São